Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair. Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco de maneira direta. Então, reforçando aqui, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo e jogos para maiores de 18 anos. Bom, gente, vamos falar sobre reforços, sobre novo técnico, sobre nova empresa na SAF e muito mais. Eu começo com essa situação envolvendo o novo técnico no Vasco, a questão envolvendo a compra, né, a contratação, desculpa, do Renato Gaúcho, né, que será o novo treinador do Vasco. Eu gravei vídeo ontem, anteontem, falando sobre Renato Gaúcho, que na minha opinião, tá? Na minha opinião, respeito aqui a galera que não gosta, eu às vezes fico sem entender, confesso para vocês aqui. Como assim não gostar do Renato Gaúcho? Renato Gaúcho recentemente trabalhou no Flamengo, clube que disputa tudo, trabalhou no Grêmio esse tempo inteiro aí, passou uma situação muito difícil lá, que infelizmente o Rio Grande do Sul, o Brasil que sofreu com a tragédia do Rio Grande do Sul, né? E ele viveu isso tudo. Então, cobrar dos times do Sul, que são excelentes equipes, equipes muito fortes. Então, assim, cobrar esse ano, dentro desse ano, é muito complicado. Acho que seria até covardia da nossa parte. Olha o que os caras viveram, olha o que eles passaram, nossos irmãos gaúchos. Então, assim, é realmente uma... Acho até que é não analisar não só a questão envolvendo futebol, mas sim a tragédia que passamos, né? Passamos porque passamos juntos. Vou repetir aqui, com os nossos irmãos gaúchos. Então, assim, gente, nomes de técnicos no mercado, tá? Vamos lá. Gabriel Milito, Pedro Caixinha, Tite, Hernan Crespo, Fábio Carille, Renato Gaúcho. E eu acho aqui que o Renato Gaúcho é o melhor desses nomes. Eu acho que não vejo aqui ninguém com DNA vascaíno. Não vejo aqui... Eu vejo, Eduardo, vamos arriscar num treinador estrangeiro. Seria uma aposta. Repetindo aqui. Técnico estrangeiro, gente, é aposta, porque não conhece a identidade do Vasco, não conhece a torcida do Vasco, é muito complicado. Aí você, tá, então o que pesa em favor do Renato Gaúcho? Já trabalhou no Vasco 2 vezes, chegou numa final de Copa do Brasil dirigindo o Vasco, no comando do Vasco, teve recorde de jogos invictos lá em 2007, comandando o Vasco também. Então o Renato Gaúcho foi bem no Vasco. Depois, Eduardo, mas em 2008 ele voltou. Pô, gente, ele voltou assim como, vamos lá, Fernando Diniz pegou aquela bucha em 2020 também, não conseguiu salvar o Vasco de uma Série B. É complicado isso. Você contrata o cara com a missão de tirar o Vasco de uma Série B, o time já está numa queda livre, o time é horroroso, que era o time de 2008 também, era horroroso. Então, assim, o Renato Gaúcho, repetindo aqui, conhece o futebol carioca, conhece o Vasco, e eu acho, tá, reforço aqui, é o melhor nome. Amanhã, reunião com o Pedrinho. Não sei se em São Januário, não sei se no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Sei que o GE trouxe essa informação, tá? Então estou reproduzindo aqui. E ele está fechado com o Vasco. Eduardo, ele vem com a comissão técnica dele, a situação envolvendo o preparador físico do Vasco, Daniel Félix também. Não sou eu que estou dizendo, não. Os jogadores em campo, Daniel. Você não pode ficar chateado quando a galera critica a questão física do Vasco. O time do Vasco estava cansando no primeiro tempo, pô. Sou eu que estou falando, não. Isso ficou claro para todo mundo aí. Tudo bem, o Pedrinho vai defender, o Pedrinho vai... Porque ele é o presidente do clube. E ninguém deseja o mal de ninguém aqui, sabe? Então, assim, o que está acontecendo é o seguinte, estão tentando proteger o Daniel Félix e quando o prejudicado sempre foi o Vasco, com relação a jogador que falha, com relação à questão física da equipe. Aí você contrata um reforço que não funciona, tá aí o Emerson Rodrigues, aí o Vasco já comunicou lá, o Inter Miami, que vai devolvê-lo. Então, assim, isso é muito normal. E outra coisa, faltava esse bastão no Vasco, essa atitude no Vasco, ó, contratei, não deu certo, tô devolvendo. O preparador físico não funcionou no início da temporada, tô entregando. Não é só a questão início da temporada não, que teve espaço para trabalhar durante a temporada inteira também. Essa é que é a grande verdade. Então, eu vejo esse narizinho de cera, essa dor no pé o tempo inteiro, e essa dor que dói na torcida do Vasco. É na torcida do Vasco. Se ninguém fala, não temos que falar sim.
Foi a temporada. Foi a temporada do Vasco. Então, se é profissional, sendo ele da parte física, da parte técnica, da parte do campo, tchau. Tchau. Que ano de 2025 seja muito melhor para a torcida do Vasco, para o Vasco e para a torcida do Vasco, que paga essa conta jogo após jogo. Lota estádio, compra camisa, vira sócio. Essa que é a grande verdade. Então, primeiro lugar o Vasco, segundo lugar o Vasco, 10º lugar o Vasco. Depois você vai pensar numa pessoa, não, vamos dar mais uma chance, mais uma chance. Quem ofereceu chance aí, dirigente, para a torcida do Vasco? Ninguém. Bom, temos outros assuntos importantes aqui envolvendo reforços, né? O Vasco estaria aí interessado no Coelho, né? Atacante, olha, muito bom jogador, hein? Se isso aqui acontecesse, essa troca do Vasco, essa possível troca do Léo, né? Zagueiro Léo, o Vasco teria oferecido o zagueiro Léo em troca do atacante Coelho da equipe do Atlético Paranaense. O Vasco teria oferecido também o Léo em negociação com o atacante Moisés. Então são dois atacantes muito bons de bola, jogadores beirados de campo, jogadores bom, chega para resolver a ponta do Vasco, na minha opinião. Eles são melhores do que Emerson Rodrigues, Rossi, o Bacholinha, Jean Davi, eles são melhores. E conhecem também o futebol brasileiro, né? Disputaram o Campeonato Brasileiro. Então, assim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos envolvendo reforços. Hoje eu recebi uma informação muito importante aqui, tá? E quero passar isso para vocês, gente. O Vasco está negociando também com jogadores importantes, jogadores bons. Ah, Eduardo, é o Messi? Não, o Vasco não vai atacar esse mercado. Não tem grana para isso. Essa é a verdade do momento, né? Então, mas aqui, Coelho, Moisés, são bons jogadores. Na minha opinião, eles vão ajudar. Ah, Eduardo, se vier, sim, vamos lá, Moisés, Verrete, Coelho no ataque do Vasco, Coutinho bem fisicamente, Paê bem fisicamente, Jair bem fisicamente, Paulinho bem fisicamente. Olha só, já deu outra cara pro time aqui. Aí você vai atrás de um zagueiro bom, mais um jogador de meio campo, mais novo, né, para ajudar também. Bom. Não é jogador bananada, não. Jogador bom. Eu acho que eles podem ajudar também. Situação, e outra coisa, só para finalizar esse assunto aí envolvendo o Coelho. O Coelho é o plano A do Vasco na atual janela, tá? Essa informação aqui é do GE, mais uma informação que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque é uma informação muito grande. A situação envolvendo o Marinacks, tá? Chegou uma notícia que o Marinacks teria que escolher entre Vasco ou São Paulo. Isso porque o São Paulo também abriu algum tipo de conversa, não vou falar aqui negociação, mas algum tipo de conversa com o magnata grego, né, o Marinacks. Mas no primeiro momento seria para o Marinacks assumir a base do São Paulo. No Vasco não, seria para assumir a SAF do Vasco. Então, seria aí uma disputa? Não sei, vamos aguardar essa situação. Sei que temos aí, segundo o Pedrinho confirmou isso numa entrevista com o Fábio Azevedo, que nós temos pelo menos 7 empresas aí interessadas na SAF do Vasco. Não tem proposta, mas eu falo isso aqui desde a primeira vez, não tem proposta. O que tem é empresas interessadas na SAF. Já assinaram um documento e o escambau. Então, assim, vamos aguardar, mas vamos confiar também que tudo está, com certeza, aqui dando certo. Uma informação importante também aqui, quase 15 milhões, né? Boca Júnior anunciou a contratação de Palácios. Vasco receberá cerca de 15 milhões de reais pela transferência. A informação é do Carlos Berbert, jornalista Carlos Berbert. Então, assim, gente, é uma informação importante. O Vasco está recuperando aqui. O Vasco pagou cerca de 10 milhões ao Internacional comprando o passe do Palácios e agora vende o Palácios e lucra com isso também. Então, assim, foi pro Boca. Eu acho que é bom para o relacionamento do Vasco. O Palácios não conseguiu jogar no Brasil, né? Tentou no Inter, depois tentou no Vasco também, e as coisas não funcionaram. Então, é uma informação importante. E para finalizar, uma informação aqui que é meio bombástica, né? Eu acabei de ver aqui nas redes sociais que o Vasco e o Gabigol teriam conversado, não sei o quê. Gente, ó, isso aí não procede, tá? Tô adiantando aqui, até porque eu acho que eu vi esse tipo de coisa acontecer lá na década de 90, né, quando o Vasco contratou o Bebeto, aí o Romário foi para o Flamengo em 95, né, depois voltou ao Vasco, o Edmundo foi para o Flamengo, o Felipe foi para o Flamengo, o Beto veio para o Vasco, o Petkovic veio para o Vasco. Então, assim, essa troca acontecia demais. E são Vasco e Flamengo, a rivalidade pega até hoje. A questão é que o Vasco caiu muito de produção. Mas a rivalidade ela é muito grande, ela sempre existiu, né, envolvendo essa questão da troca de jogadores, troca de grandes ídolos. Algumas pessoas aqui eu acho que não viveram isso, né? Principalmente a molecada mais nova hoje em dia, mas eu tive a oportunidade de ver. Sempre foi muito legal, porque o cara chega
Imagina você, o Gabriel Barbosa no Vasco. A responsabilidade dele em vestir a camisa do Vasco, a motivação dele. Ele não é Flamengo, ele é santista, né? Porque ele é paulista. Mas seria, na minha opinião, uma grande contratação. Mas não está acontecendo nada. Tá? Estou falando aqui porque a informação chegou, isso acaba virando aquela pólvora, né, para explodir a bomba a qualquer momento. Mas a questão é que o Gabriel Barbosa é um excelente jogador, na minha opinião, apesar de falar demais muitas das vezes, mas futebol é no campo, né? Ele no campo, ele realmente é um cara que sabe das coisas. Mas, reforçando aqui, não tem nada. E aí, você gostaria de ver o Gabriel Barbosa vestindo a camisa do Vasco? Deixa aqui embaixo nos comentários. Sem aquela questão da rivalidade, deixando a rivalidade de lado, falando só do jogador, tecnicamente falando, né, com a camisa do Vasco. Sem essa. Tá certo? Então é isso, gente. Um excelente domingo para todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. E saudações vascaínas.